Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema bastante caro a Coriza Carioto, que nós já temos tratado desde o advento da Resolução 2227 de 2018, que veio a ser revogada, que é a telemedicina, sobretudo nesses tempos de coronavírus. Como vocês podem se recordar, na semana passada o CFM oficiou o ministro da Saúde no sentido de indicar a viabilidade material e ética de algumas modalidades. Em resposta a isto, ontem mesmo o Ministério da Saúde providenciou uma portaria regulando de forma um pouco mais aprofundada essa possibilidade. Nós vamos tratar dessa portaria ao fim do vídeo. Por hora, a minha intenção nesse vídeo não é se aprofundar eticamente sobre o assunto, pensar se isso é bom ou ruim para a medicina no longo prazo, mas considerar efetivamente as necessidades práticas decorrentes disso, né? Então vamos lá, vamos começar. Antes de mais nada, algumas orientações gerais. Primeiro, ainda que eu não queira filosofar, falar muito sobre ética, é importante lembrar que além dessa questão, nós devemos pensar que o artigo 36 do Código de Ética Médica, ele impõe que o médico não abandone seus pacientes, né? Então, não pode o médico nesse momento, ante a essa dificuldade de locomoção, essa dificuldade de se acessar o sistema de saúde, né? Meramente abdicar. Então, a telemedicina vem não como um aparato de ordem comercial, como uma forma de ganhar dinheiro, apesar de muita gente fazer isso de forma desonesta nesse momento, mas sim uma forma de atender os mais necessitados, pessoas que realmente precisam e que podem ser ajudadas por esses meios, né? Então, vamos entender umas orientações importantes. Como qualquer modalidade de medicina, a telemedicina também impõe o sigilo médico. E justamente por isso, existem uma série de cuidados que devem ser levados em conta. Primeiro, é importantíssimo que em qualquer consulta como essa, tudo deva ser anotado no prontuário médico, de forma que, se possível, tudo possa ser impresso ou arquivado. Então, foi solicitado algum tipo de imagem, algum tipo de vídeo, tenta arquivar isso. O vídeo, obviamente, não pode ser impresso, mas coloca no pendrive, faça o que for necessário, tá bom? Você também tem a possibilidade de gravar o atendimento por si só. Então, arquive no seu computador de forma segura. Claro, para tanto você precisa informar o seu paciente e precisa colher o consentimento dele. Mas enfim, são algumas formas de você ficar um pouco mais seguro a respeito do que realmente aconteceu. É importante entender desde já que nem todos os casos são passíveis de teleatendimento, né? Existem especialidades, existem tratamentos cujas características são mais propícias ou menos propícias ao relacionamento telemático entre médico e paciente, tá bom? É importante entender também que o teleatendimento não visa substituir a consulta presencial, que realmente tem uma série de benefícios com relação ao relacionamento por via telemática. Agora, é de suma importância nesse momento, em havendo calamidade pública, né? E, portanto, a gente vai até fazer uma diferenciação sobre os casos em que você já tem um paciente de longa data ou quando você tem um paciente novo nesses tempos, né? Nós devemos recordar também que os atendimentos de urgência e emergência nos hospitais não estão suspensos. Agora, por óbvio, por uma questão de prudência, nós devemos buscá-los minimamente, né? Porque uma ida a um hospital hoje é extremamente temerária, né? Em termos de infecção. Nós devemos entender, igualmente, ainda nas orientações gerais, que o paciente não tem o direito, de não realizar o teleatendimento. Se ele não está de acordo, se ele não confia, se ele estranha essa forma de relacionamento, ele pode abdicar da consulta. Da mesma forma, o médico não é obrigado a prestar atendimento pessoal, né? Justamente porque vivemos hoje numa época com circunstâncias muito próprias. Algo importante: pacientes crônicos em pós-operatório que necessitam de acompanhamento constante devem ser devidamente orientados quanto aos riscos decorrentes da ausência de atendimento. Então, se o paciente opta por não fazer isso, por não ser atendido por via telemática, você deve orientá-lo no sentido de explicar o que isso pode ocasionar, né? Da mesma forma, pode o médico, claro, atender presencialmente, mas isso deve ser reduzido a um número ínfimo de pacientes, justamente em razão dos riscos que nós temos vividos. A regra do jogo, gente, para resumir, é basicamente o seguinte: eu reduzo a 4 tópicos: informação do paciente ao paciente, o consentimento do paciente, seja lá o que for, ele deve estar de acordo com tudo, deve haver uma comunicação justa
e de respeito mútuo, o registro disso, da informação e do consentimento. Então, seja por um termo de consentimento elaborado, mas seja por quaisquer formas possíveis, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E o último tópico é a segurança de dados. Então, como vai haver muitos registros e como muitas das informações ali são caras ao paciente e ao médico, tem que se tomar um extremo cuidado, devem-se buscar serviços de segurança de dados, devem-se buscar programas que garantam isso, quando não, tirar da via digital e levar para analógica. Então, ter uma imagem no seu computador que é sigilosa. Pô, imprime, junta no prontuário fisicamente, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro tópico, para quem já é paciente. Como vocês sabem, é aconselhável de modo geral que a teleconsulta seja precedida por um atendimento prévio, né? Presencial. Aliás, até a própria resolução 2227 de 2018 tratava disso, né? A importância de uma consulta prévia, na qual o médico e o paciente teriam um contato inicial físico. Então vamos lá. Para quem já é paciente, o protocolo de atendimento. Verificar inicialmente os pacientes que estão com tratamento em andamento. Ok, então dos pacientes que você tem, você se lembra de quais estão em tratamento atualmente. Entrar em contato com o paciente via e-mail, WhatsApp, SMS, explicando o que está se passando, as limitações do tratamento hoje em razão da pandemia. Informar como será realizado o atendimento de acordo com a disponibilidade do profissional. Então, você explica o que está se passando e depois explica como as coisas podem se dar, né? Então, como funciona o teleatendimento, como as coisas vão decorrer daí em diante. 4. Obter o consentimento do paciente para a realização do atendimento através da plataforma utilizada para a comunicação. Então, você comunicou por e-mail, pede para ele falar, não, estou de acordo, WhatsApp, SMS, o que for. O médico deve ser claro quanto aos limites do atendimento à distância, informando que em caso de urgência, piora dos sintomas ou qualquer tipo de coisa do gênero, o paciente deve procurar o serviço de saúde. Porque, por óbvio, a telemedicina tem uma série de restrições e que você não consegue ter o mesmo grau de desenvolvimento que outras modalidades de medicina. E o paciente precisa entender isso. Por mais que pareça óbvio, é importante que isso seja evidenciado. Ainda, escolher uma plataforma para esse teleatendimento. Então, sugere-se plataformas como a Zoom, que, aliás, tem sido amplamente usada para vários tipos de eventos nesses dias, né? Ou o Cloud Meetings, né? Que permite a gravação do encontro. Você também pode usar outros aplicativos mais comuns, como o WhatsApp e o Telegram, mas, obviamente, por ele ter uma série de restrições, como, por exemplo, não poder gravar a consulta, você deveria usar ele de forma mais simples, em ocasiões mais simples, então, para dar uma orientaçãozinha aqui, outra ali. Como eu já disse antes, se você precisar solicitar imagens, fotografia ou vídeo, salva no seu computador e, se possível, arquiva de alguma forma. A imagem você pode imprimir, o vídeo coloca num pendrive, sei lá, pensa em alguma forma, tá bom? Solicite ao paciente que encaminhe ao final do atendimento uma mensagem informando que foi atendido, que compreendeu as informações que lhe foram repassadas. Então, uma mensagenzinha simples, pode ser ali no WhatsApp, no e-mail, a forma que vocês estiverem se comunicando, só para falar, entendi, doutor. Por fim, ainda nesse protocolo de quem tem paciente, se houver necessidade de alguma receita controlada, então você pode buscar enviá-la para um serviço de entrega que ainda estão funcionando. Pode ser um serviço de motoboys ou existe uma série de aplicativos que podem ajudá-lo nesse momento, tá bom? Mas lembre-se, o envelope pelo qual você vai endereçar essa receita deve estar sempre lacrado, tá bom? Para quem não é paciente, então, nós bem sabemos que, a despeito de a regulação atual não proibir que você faça a telemedicina sem o atendimento prévio, não é recomendável que isso aconteça, né? É uma questão básica que, no mais às vezes, quando possível for, você tem esse atendimento prévio, como eu já falei. Agora, existem situações que vão aparecer ao longo dos próximos meses, semanas, se Deus quiser, nas quais você vai ter um parente de um paciente seu, um conhecido que realmente precisa de ajuda e que você meramente sonegar essa ajuda por não ter tido um atendimento prévio pode criar uma série de problemas terríveis a essa pessoa, né? Então vamos lá, vamos pensar. Claro, nas situações que você não vai conseguir fazer nada, então é melhor que você não faça, né? Então você vê que o problema não é digno
de tratamento por telemedicina porque não ajuda, né? Não adianta. Mas vamos lá. Então, sugere-se aqui fazer uma pré-triagem, pode ser pelo WhatsApp mesmo, e verificar se há hipótese de atendimento à distância. Faça um pequeno formulário de autoanamnese e encaminhe previamente ao paciente. Informe o paciente que, eventualmente, ele não poderá ser atendido remotamente, como eu estava dizendo, né? Se for necessária a realização de exames complementares, o paciente deve ser informado quanto às dificuldades de se obter diagnóstico, prognóstico e firmar a terapêutica. Porque justamente, uma vez mais, nós estamos num momento de calamidade pública, então ele não vai poder dar um pulo numa clínica para fazer um outro diagnóstico, para fazer algum tipo de exame, porque está tudo muito complicado hoje em dia. Bem, nós tratamos então até aqui das orientações gerais, protocolos para quem já tem paciente em andamento, para quem tiver pacientes novos, e agora algumas questões comerciais que são interessantes, né? Então, o teleatendimento é uma consulta e, portanto, sendo um ato médico, é uma responsabilidade muito grande, você pode ser responsabilizado também, né? Justamente estamos fazendo esse vídeo visando que você se previna, mas essa atividade tem que ser remunerada, né? Então, o valor da consulta, obviamente, tem que ser informado antes, né? Como qualquer consulta, mas especialmente por via digital, isso faz ainda mais importante. Uma opção sempre boa é a transferência bancária, né? Internet Bank é uma coisa muito acessível para todos hoje. É uma questão importante para quem tem convênio: não atenda sem autorização desse convênio. Tanto médicos quanto pacientes devem entrar em contato com o plano de saúde antes e verificar, dentro dos seus contratos, se é possível realizar o atendimento. O médico poderá colocar sob critério do paciente pagar a consulta como particular. Então, imagine, caso o convênio não cubra, você pode dar essa opção, inclusive, reconhecida a necessidade, dar um desconto, claro, isso é uma mera opção, certo? No sentido de ajudar o seu paciente. Então, gente, vamos ter em mente tudo isso que eu falei, mas vamos se lembrar sempre dessa regra que eu acabei formulando aqui, tá bom? Então, a regra do jogo é informar, dar consentimento, registrar tudo isso e garantir a segurança desses dados, tá bom? Depois, claro, vão aparecer muitas outras ocasiões, a gente está falando em abstrato por aqui, mas depois vai ficar um pouco mais denso. Agora, eu vou para a portaria aqui, que foi realmente disponibilizada ontem pelo Ministério da Saúde, para destacar alguns pontos. Então, vamos lá. Diz o artigo 2º da portaria do Ministério da Saúde: as ações de telemedicina de interação à distância podem contemplar o atendimento pré-clínico, de suporte assistencial, de consulta, monitoramento e diagnóstico, por meio de tecnologia da informação e comunicação no âmbito do SUS, bem como da saúde suplementar e privada. Diz ainda o parágrafo único desse artigo: o atendimento que trata o caput, quer dizer, isso que a gente acabou de falar, deverá ser efetuado diretamente entre médicos e pacientes por meio de tecnologia da informação e comunicação que garanta a integridade, segurança e sigilo das informações. Então vamos voltar àquele ponto que nós falamos, né? Outro ponto importante, artigo 3º, os médicos que participarem das ações de telemedicina que trata o artigo 2º deverão empregar esse meio de atendimento com o objetivo de reduzir a propagação do Covid e proteger as pessoas. Pessoal, então, uma coisa muito importante que eu já falei até no nosso grupo de Telegram: a implementação da telemedicina nesse momento não é uma solução comercial interessante, é uma forma realmente de socorrer essas pessoas. Deve ser cobrado? Deve ser feito isso de forma hábil? É óbvio que sim. Agora, a finalidade precípua é reduzir a propagação do coronavírus, né? E proteger as pessoas. Então, vocês podem observar na internet, tem um monte de páginas surgindo aí, marque sua consulta, não sei o que lá. Não funciona assim. Tanto é que no parágrafo único desse artigo indicam-se alguns preceitos, né? Então, beneficência, não maleficência, sigilo das informações e autonomia. Então, alguns princípios de bioética clássicos, né? E unidos aí ao sigilo de informações, que nesse caso se faz ainda mais importante. Existem ainda algumas informações técnicas. Então, artigo 4º, o atendimento realizado por médico ao paciente por meio de tecnologia da informação e comunicação deverá ser registrado no prontuário clínico, foi o que nós dissemos, e deverá conter: 1. Dados clínicos necessários para a boa condução do caso, sendo preenchido em cada contato com o paciente. Vai fazer um novo teleatendimento? Anota. Deve ser anotado também data, hora, tecnologia da informação utilizada e comunicação para o atendimento. 3.
número do Conselho Regional Profissional e sua unidade de federação, né? Ainda, observa que o artigo 5º, os médicos poderão, no âmbito do atendimento por telemedicina, emitir atestados ou receitas médicas em meio eletrônico. Artigo 6º, a emissão de receitas e atestados médicos à distância será válida em meio eletrônico mediante uso de assinatura eletrônica, né? Então são os famosos tokens. 2. O uso de dados associados à assinatura do médico, de tal modo que qualquer modificação posterior possa ser detectável. 3. Atendendo aos seguintes requisitos: identificação do médico. B. Associação ou anexo de dados em formato eletrônico pelo médico. E C. Ser admitida pelas partes como válida ou aceita pela pessoa em quem for oposto esse documento, tá bom? Vamos lá para o final, que é a parte mais importante. O parágrafo 3º ainda desse artigo aponta o seguinte: no caso de medida de isolamento determinada pelo médico, caberá ao paciente enviar ou comunicar o médico, tá bom? Ao paciente enviar ou comunicar o médico. Então, primeiro ponto, termo de consentimento livre e esclarecido, que já foi abordado pela portaria 356 do Ministério da Saúde, e o termo de declaração contendo a relação das pessoas que residam no mesmo endereço, né, que é de uma portaria da 454, certo? Que é um pouco mais recente. Então vamos lá, esse termo de consentimento é para falar, tudo bem, estou de acordo e tal, e o termo de declaração é indicando as pessoas que moram com você, em razão da questão do atestado, que nós também já tratamos no grupo do Telegram. Bem, pessoal, eu espero ter sido um tanto quanto esclarecedor, né, nessas observações que fiz. Agradeço ao professor Oswaldo Simonelli por tantos insights dados para a criação desse conteúdo. E, bem, fico à disposição, ingresse no nosso grupo de Telegram para tirar quaisquer outras dúvidas, tá bom? Um forte abraço!